Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos, se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão, e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém, para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Depois de terem sido acompanhados pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e a Samaria. Contaram sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e os anciãos, e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns, dos que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé, levantaram-se e disseram que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Então, os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês neste dia abençoado. É com grande alegria que nos reunimos hoje para refletir sobre as Sagradas Escrituras e buscar orientação divina para nossas vidas. Permitam-me começar nossa homilia com um gancho cativante que nos conecta diretamente com nossas experiências diárias. Imagine-se andando por uma cidade movimentada, rodeado por pessoas apressadas e distraídas. Você observa as expressões cansadas e preocupadas em seus rostos. Por um momento, você se sente deslocado, perguntando-se: o que está faltando nesta cena? O que essas pessoas estão buscando? Queridos, a resposta está nas palavras do Evangelho proclamado hoje. Jesus nos diz: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Que mensagem poderosa! Jesus se compara a uma videira e nós somos os ramos. Essa imagem nos convida a refletir sobre nossa conexão com Cristo e a importância de permanecermos unidos a Ele. Assim como uma videira fornece alimento e sustento aos ramos, Jesus é a fonte de vida e graça para nós. Ele nos convida a permanecer nele, a buscar nossa nutrição espiritual dele. Mas o que significa permanecer em Jesus? Queridos irmãos e irmãs, permanecer em Jesus implica em um relacionamento profundo e íntimo com Ele. Significa estar enraizado em Sua palavra, buscando Sua vontade em nossas vidas e vivendo de acordo com seus ensinamentos. É através dessa união com Cristo que encontramos significado e propósito verdadeiros. Olhemos para a primeira leitura, que nos conta a história do Concílio de Jerusalém. A comunidade cristã estava enfrentando uma grande controvérsia sobre a necessidade de observar a lei judaica.
Alguns argumentavam que os gentios convertidos deveriam seguir todas as tradições judaicas, enquanto outros defendiam a liberdade em Cristo. Nesse contexto, os apóstolos e os anciãos se reuniram para discernir a vontade de Deus. Eles ouviram os testemunhos e os argumentos apresentados, e guiados pelo Espírito Santo, chegaram a uma decisão unânime. Eles escreveram uma carta aos gentios convertidos, afirmando que eles não eram obrigados a observar toda a lei judaica, mas que deveriam abster-se de certas práticas imorais. Essa história nos ensina sobre a importância de permanecer em Jesus em meio às controvérsias e desafios da vida. Os apóstolos buscaram a vontade de Deus em oração e discernimento comunitário, confiando na direção do Espírito Santo. Eles reconheceram que a união com Cristo era mais importante do que a observância de práticas externas. Queridos, também somos chamados a permanecer em Jesus, especialmente quando enfrentamos desafios e divisões em nossa comunidade. Em vez de nos apegarmos a nossas próprias opiniões e preferências, devemos buscar a vontade de Deus e buscar a unidade em Cristo. Isso requer humildade, abertura ao diálogo e disposição para ouvir uns aos outros. Permanecer em Jesus também envolve a poda. Jesus nos diz: é todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. A poda pode ser um processo doloroso, mas é necessário para nosso crescimento espiritual. Assim como um agricultor poda a videira para remover os galhos improdutivos e promover o crescimento saudável, Deus também nos poda. Ele nos purifica de tudo o que nos impede de dar frutos e nos molda à imagem de seu Filho. A poda pode vir na forma de desafios, provações e até mesmo correções fraternas. Mas devemos lembrar que é através da poda que somos fortalecidos e capacitados a dar frutos abundantes. Queridos irmãos e irmãs, à medida que refletimos sobre as verdades presentes nessas passagens bíblicas, é importante relacioná-las com nossas vidas cotidianas. Como podemos aplicar esses princípios espirituais em nossa jornada pessoal? Primeiramente, devemos buscar uma conexão mais profunda com Cristo. Assim como uma videira precisa estar enraizada no solo para receber os nutrientes necessários, devemos nos enraizar em Cristo através da oração, da leitura da Palavra de Deus e dos sacramentos. É nessa união com Ele que encontramos força, esperança e direção. Além disso, precisamos estar abertos ao discernimento e à vontade de Deus em nossas vidas. Assim como os apóstolos buscaram a orientação do Espírito Santo no Concílio de Jerusalém, também devemos buscar a direção do Espírito em nossas decisões e desafios. Isso requer humildade e disposição para ouvir a voz de Deus, muitas vezes através dos outros membros da comunidade cristã. A poda também faz parte do caminho espiritual. Às vezes, Deus permite que passemos por provações e desafios para nos purificar e fortalecer. Em vez de resistir a essas dificuldades, devemos abraçá-las como oportunidades de crescimento e confiar que Deus está trabalhando em nós, moldando-nos à sua imagem. Queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de compartilhar uma história que ilustra esses princípios espirituais. Havia um jardineiro que cultivava rosas magníficas. As pessoas admiravam sua habilidade em cuidar das plantas e pediam conselhos sobre como cultivar rosas tão belas. O segredo do jardineiro era simples. Ele dedicava tempo todos os dias para cuidar de suas rosas. Ele as regava, podava os galhos mortos e garantia que recebessem a quantidade certa de sol e nutrientes. Ele sabia que, para que as rosas florescessem, elas precisavam de cuidado constante e atenção diligente. Queridos, assim como o jardineiro cuidadoso, Deus também nos cuida com amor e dedicação. Ele nos convida a permanecer em Jesus, a nutrir nosso relacionamento com Ele e a permitir que Ele nos purifique e molde. À medida que abraçamos esse convite, nossas vidas se tornam como belas rosas, irradiando a fragrância do amor e da graça divina. Para concluir, irmãos e irmãs, que possamos acolher a mensagem das Sagradas Escrituras em nossos corações e permitir que ela transforme nossas vidas.
Permaneçamos em Jesus, buscando uma união profunda com Ele através da oração e do estudo da Palavra de Deus. Estejamos abertos ao discernimento e à vontade de Deus, confiando no Espírito Santo para nos guiar. E, finalmente, aceitemos a poda como um meio de crescimento e purificação. Que a graça divina nos fortaleça nesse caminho e nos capacite a dar frutos abundantes para a glória de Deus. Que possamos ser como as rosas cuidadas pelo jardineiro divino, irradiando a beleza e o amor de Cristo em nosso mundo. Que assim seja. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.